Apocalipse capítulo 2 e o versículo 8, fala da igreja de Esmirna, uma das igrejas da Ásia que João mandou aquelas cartas. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui. Diz assim: o anjo da igreja que está em Esmirna, escreva isso dizendo: primeiro e último que foi morto, reviveu. Eu conheço as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico em blasfêmio, e se disse judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Ei que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado, e terei tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja: quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Oramos a Deus. Senhor, neste momento vem falar conosco através destas palavras, em nome de Jesus, ó Pai. Nessa noite eu te peço, meu Deus, tua misericórdia, o teu grande amor, a tua grande verdade. Fala com os irmãos, com as irmãs e todo o povo que aqui estão, ó Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aleluias. Nessa noite, uma mensagem, glória a Jesus, do livro de Apocalipse, uma das cartas que João escreveu, para as igrejas da Ásia. Os irmãos sabem que João foi o último apóstolo de Jesus, Foi o apóstolo, glória a Deus, que tentaram matar ele, mas não conseguiram. Então mandaram ele para a ilha de Patmos, prenderam-os, num lugar que ninguém podia sair, porque eles tentavam calar João, porque o evangelho estava se lastrando, E João era a última testemunha da ressurreição de Cristo. João era a última testemunha que falava que teve com Jesus, até no momento lá na cruz. Foi João, O único lugar que nós vejamos na Bíblia que, principalmente o único apóstolo que teve com Jesus na cruz foi João, Ao lado de Maria. Glória a Deus. Então veja bem aqui que agora que João tem uma revelação de quem? Do próprio Jesus, Disse: João, você vai escrever para as 7 igrejas da Ásia, e eu vou estar falando, eu vou estar dizendo cada palavra. Então agora ele escreve para a igreja de Esmirna, dizendo para aquele povo, uma alerta para aquele povo, que na época era uma igreja, já era uma comunidade evangélica, que estava crescendo ali na Ásia. E a Bíblia nos mostra dizendo assim: e o anjo da igreja de Esmirna escreva isso dizendo: eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então é o próprio Jesus dizendo, Aleluia, que aquele que foi morto reviveu. Quem foi? Jesus. Aí ele continua dizendo: eu conheço as tuas obras e a tua tribulação, a tua pobreza. Glória a Deus. Aquela igreja era uma igreja, não era uma igreja rica, mas era uma igreja de um povo pobre, Aquele era um povo humilde, talvez, era um povo que não era bem financeiramente, mas ele disse, e olha o que ele diz aqui: eu conheço as tuas obras, e conheço também a tua tribulação, e conheço a tua pobreza. Glória a Deus. Veja bem que como Deus conhece a nossa vida, como Jesus conhece a nossa vida, Ele sabe de tudo o que nós passamos aqui na terra. Por isso que Ele está dizendo aqui para esses irmãos da igreja de Esmirna, dizendo: eu conheço as tuas obras, e também a tua tribulação, que vocês passam tribulação. Conheço também a pobreza de vocês, que muitas vezes se passa por necessidades. Mas olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz: mas tu és rico em blasfêmios, Aquele povo, além de ser um povo, glória a Jesus, humildes, Um povo que talvez não tinha nada, mas era rico em blasfemar, rico em, glória a Jesus, de querer ser o melhor, talvez, sem a direção de Deus. Amém? Ele diz aqui, olha o que ele disse, rico em blasfêmios, que se disse judeu, mas não são, mas são da sinagoga de Satanás. Glória a Deus. Então Jesus conhece a nossa vida,
Jesus sabe cada momento da tua vida, Ele sabe o que você passa, Ele sabe da tua pobreza, Ele sabe da tua tribulação, Ele sabe da tua luta, porque Ele está olhando do céu, Ele está contemplando do céu tudo o que você está passando aqui nessa terra. Amém? Mas olha o que Ele prometeu, irmãos, para aqueles irmãos: não temas das coisas que há de padecer, em que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado. Tereis tribulações por 10 dias, mas ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida eterna. Amém? Veja bem que aqui agora, essa carta que foi para aquela igreja, não foi somente para Jesus trazer para ele uma mensagem de exortação para eles, mas preparar eles também para o momento que eles iam passar, porque Deus sabe do futuro, do presente, Ele sabe o que nós vamos passar, e Ele sabia que aquela igreja ia passar, que aqueles irmãos iam passar, glória a Deus. E muitos daqueles irmãos estavam distanciados, longe da presença de Deus, e Ele diz aqui: não temas, das coisas que vão padecer, porque o diabo vai lançar algum de vocês na prisão, vocês vão ser tentados, mas no espaço de 10 dias, mas seja fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida eterna. Veja a promessa do Senhor, irmãos. Muitas vezes eu digo para você, meu irmão, que Ele não livra você da tribulação, da tentação, da luta que você está passando, mas Ele promete algo para a tua vida, que se você for fiel até o fim, se você conseguir vencer, você terá a coroa da vida eterna. Isso que é importância para nós, A luta você pode passar um dia, 2, 3, um mês, mas ela vai passar, glória a Deus. Até mesmo também você pode perder a tua vida, mas a coroa da vida eterna, ela é para toda a eternidade. Isso que é importante para o homem, para a mulher, glória a Deus, que busca a sua salvação. Amém? Muitas pessoas, muitas vezes, ele pode pensar: mas eu aceitei Jesus, pensei que a minha vida ia melhorar. Jesus não promete melhorar a vida de ninguém nessa terra. Ele promete de ajudar. Ele promete de que, glória a Deus, está junto com as pessoas no momento que aceitar Ele como o Salvador da sua alma. É isso que Ele promete. Aleluias. A palavra do Senhor disse, através do apóstolo Paulo, que Ele manda nos revestir de toda a armadura de Deus e ficar firme contra a estatuta cilada de Satanás. Amém? Veja bem o que ele disse aqui, Não temas, porque o diabo vai lançar algum de vocês, vai perseguir vocês. É a mesma coisa que acontece no dia de hoje que estamos passando, Mas muitas vezes você pode dizer assim: mas por que Deus não livra? Não, Ele tem promessa de dar promessa para você. Se você, glória a Jesus, talvez, for fiel até o fim, você terá a coroa da vida eterna, algo para sempre. Essa é a promessa de Deus. Neste mundo, Ele promete te ajudar, não muitas vezes livrar você, mas te ajudar, glória a Jesus, a atravessar, porque é uma provação que você tem. Para quê? Para você ter a tua salvação na presença de Deus. Amém? Então ele diz aqui: ser fiel até a morte. Até a morte eu daria a coroa da vida eterna. Amém? Glória a Jesus. Por que muitas vezes você vê em vários países aí que as pessoas chegam e matam os crentes? Mata, pega lá e fuzila ele. A pessoa pode dizer: mas Deus não podia livrar. A promessa de Deus, irmãos, é que seja fiel até a morte. Glória a Jesus. A nossa vida neste mundo aqui, para Deus, ela não tem muita significância, porque este mundo já não é maligno. O que Deus quer dar para nós é depois que nós sair dessa terra. Amém? Essa é a promessa de Deus. Depois que você passar, depois que você vencer a morte, irmãos, eu digo para você: ninguém mais toca na tua vida, porque dali para frente, aleluia, você está debaixo das mãos potentes de Deus. Amém? Ninguém, nem o diabo, jamais alguém arrancará você das mãos de Cristo. Mas quando você estiver neste mundo aqui, você vai passar por tribulações, por angústias,
aleluia, e a promessa do Senhor é: seja fiel até a morte, que eu serei contigo, eu te darei a coroa da vida eterna. Essa é a promessa do Senhor para o meu irmão, para a minha irmã, glória a Jesus, para nós, todos os dias das nossas vidas, amém? Aí ele que disse mais: quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja, quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Outras promessas, amém? Porque, irmãos, glória a Jesus, muitas pessoas vão passar pela primeira morte, que é a morte carnal, mas não tem o dano da segunda morte. Aquele que vencer, aquele que estiver com Jesus, aquele que passou por luta, por tribulação, por pobrezas, né? Mas ele venceu, esse não tem o dano da segunda morte. Outra promessa de Jesus: não morrerá mais. Você pensou você ser eterno? É uma promessa de Deus. Não terá mais morte, não tem mais morte. Você vai viver para eternidades. Hoje o temor da humanidade é a morte. O temor da humanidade não é outra coisa, é a morte. A pessoa sabe que cada dia que passa, cada aniversário que ele faz, cada momento que ele está chegando de idade, né, a morte está ao lado dele, ela está acompanhando ele. Glória a Jesus, ela está chegando. Não importa o que ele tem, ele pode ter o que for, não se livra da morte. Mas, irmãos, a promessa do Senhor é que se nós continuar fiel a ele, se nós continuar obedecendo ele, não teremos dano da segunda morte. Porque a segunda morte, ela vai vir, queira ou não queira, ela vai vir sobre toda a humanidade. Mas nós não teremos o dano da segunda morte, porque nós estamos debaixo das mãos potentes de Deus, amém? Então ele disse aqui: quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja, quem vencer não receberá o dano da segunda morte. É o que ele prometeu para aquela igreja, né? Porque eles iam passar por momentos difíceis, por tribulações, muitos deles iam morrer, né? Mas ele disse: olha, aquele que vencer, aquele que for até o fim, pensa bem, é uma promessa que eu tenho para vocês. Glória a Jesus. Olha o que ele prometeu: eu te darei a coroa da vida eterna e vocês nunca mais morrerão. Essa é a promessa que Deus tem para o meu irmão, para a minha irmã, de ser um crente, amém? Porque um dia Jesus morreu por nós numa cruz. Jesus entregou a sua vida por nós. E o que Jesus quer, irmãos, que nós entregamos a nossa vida por ele, amém? Se um dia Cristo entregou a sua vida por nós, nós entregaremos a nossa vida para ele. Nós perdemos a nossa vida neste mundo para ele. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida para Deus, né? O que acontece? Nós perdemos este mundo, não é verdade? Perdemos, porque o mundo não pertence mais a nós. Não, nós não podemos mais abraçar o mundo. Jesus disse que não somos mais dessa terra, e através da palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, ele disse que não somos mais dessa terra. Se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas de cima, aonde Cristo está sentado, porque não pertencemos mais ao mundo. Quando a pessoa aceita Jesus, quando o homem aceita Jesus, quando a mulher aceita Jesus, ele não pertence mais ao mundo. Ele tem um inimigo chamado Satanás, e o inimigo vai lutar contra ele, aleluia. Mas ele tem a promessa aqui, que se vencer, não tem o dano da segunda morte, e se vencer, terá a coroa da vida eterna. Essa é uma promessa de Jesus, amém? Então, irmãos, isso é muito importante para nós. Muitas pessoas acham que ser crente é difícil, né? Eu digo para você, difícil é morar no inferno para sempre. Isso vai ser difícil. Difícil é enfrentar a segunda morte. Isso vai ser difícil. Glória a Deus. Mas a promessa do Senhor é que nós, glória a Jesus, um dia entregamos a nossa vida para Cristo, não morreremos, mas dormimos no Senhor, amém? Essa é uma promessa muito importante de Deus. Agora, o que você passa nesse mundo aqui, glória a Jesus, para Deus não tem muita relevância, né? Porque esse mundo já não é maligno. É o que essa igreja estava passando, né? Essa igreja era pobre, né? Eles eram ricos em blasfemo, de blasfemar, de querer ser melhor do que o outro. Isso, eles eram ricos, mas eram um povo pobres, né? Glória a Deus. E eles iam passar por tribulação.
e eles iam morrer, alguém deles ia morrer, por causa da perseguição de Satanás. Mas o que Deus prometeu para eles, disse: vence, seja um vencedor, porque a tua vitória está do outro lado da vida. Amém? Eu sempre tenho pregado dizendo que a nossa vitória não é aqui. Muitas pessoas pedem aqui, não, eu peço do outro lado da vida a minha vitória. Esse mundo para mim não importa, né? É como disse Jó, quando a mulher falou para ele: olha, Jó, você não tem mais nada, você está pobre, perdeu tudo, está com a lepra, está doente, está me dando trabalho, né? A Bíblia não diz isso, mas talvez ela pode ter pensado isso aí. Você está me dando trabalho, você não tem mais nada, né? Uma mulher que tinha tantas empregadas, porque a Bíblia disse que Jó era o mais rico do Oriente. Agora você imagina quantas empregadas tinha aquela mulher dentro da sua casa. Agora teve que cuidar do marido leproso, com a perca dos filhos, com a perca da riqueza, sem nada, na miséria. Ela se preocupou. Disse: olha, sabe o que você faz? Glória a Deus, blasfema contra o teu Deus e morra. Ela queria dizer assim: olha, Jó, rejeita esse Deus, né, e suicida, né? Aleluia, glória a Jesus, porque você já está na miséria. Ele disse: tu fala como uma doida. Jó disse para ela: tu fala como uma doida, porque Deus não traz ruindades, Deus só dá o que é bom. Amém? Deus só dá o que é bom. Se existe coisa ruim sobre a nossa vida, é porque nós muitas vezes procuramos, né? Glória a Jesus, e porque estamos no mundo, e o mundo já é do maligno. O diabo está aqui para tentar estragar as nossas vidas. Então ele disse: olha, nu eu vim e nu eu posso tornar, não importas, né? E a Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, que Jó recebeu a bênção de Deus. Amém? Jó recebeu a bênção de Deus quando ele orou em favor dos seus 3 amigos que Deus tinha enviado, né, tocado no coração deles para que eles fossem consolar Jó. Chegou lá e eles começaram, glória a Jesus, murmurar contra Jó, né? Talvez apontar os defeitos de Jó, porque Jó estava passando aquilo ali, e Deus se irou com eles. E Deus: Jó, ore por eles, porque senão, glória a Jesus, a Bíblia diz que Jó orou por eles naquele instante. Veja bem, Jó que precisava da oração porque estava leproso, estava passando momentos difíceis, mas quando ele orou em favor dos seus amigos para Deus perdoar, ele recebeu a cura, ele recebeu a libertação. Amém? E o mais, irmão, que nós vejamos ali, que a família de Jó era muito rica, os parentes de Jó eram ricos, eles eram muito ricos, mas Deus não permitiu que eles ajudassem Jó, só permitiu que ajudasse depois que Jó foi restaurado da lepra, né? Que Deus viu que Jó era temente mesmo, que o diabo viu que Jó era um homem de Deus. A Bíblia diz, irmão, que todo mundo começou a levar para Jó riquezas, os parentes, os amigos, né? A riqueza que ele tinha foi dobrada. Os filhos que eram desobedientes, né? Que muitas vezes ele tinha que fazer a oração para a madrugada, oferecer sacrifício, porque o filho, a filha dele estava em tal lugar bebendo, em festas, e ele saía na presença de Deus e apresentava e disse: olha, Deus, os meus filhos estão lá, eu não sei o que eles fizeram, né? Eles podem falar mal contra o Senhor. Então ofereciam um sacrifício para Deus perdoar os seus filhos. Agora Deus dá os novos filhos para Jó, né? A Bíblia diz, irmão, que as 3 filhas de Jó, das últimas, não fala da primeira, mas das últimas filhas, foi a mais bonita do Oriente que Deus deu para eles. E eu tenho certeza que também foi obediente, né? Não era aqueles rebeldes que ele tinha, aqueles 7 rebeldes que ele tinha, que tinham que oferecer sacrifício a Deus por eles. Amém? Eu tenho certeza que os 7 filhos que Deus deu para Jó, eu tenho certeza que foi obediente, glória a Deus, na presença de Deus. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus quer que nós vencemos. Muitas vezes você pode estar passando por um momento difícil, você disse: mas Deus não está olhando para mim, por que eu estou passando isso aí? Não, isso não pode, né? E aí começa a blasfemar contra Deus. Deus está olhando do céu, meu irmão, Deus sabe da tua doença, Deus sabe do teu problema, Deus sabe. Olha, Jesus, o que Deus quer salvar é a tua alma.
Nem foi o que ele falou para essa igreja aqui: olha, eu conheço vocês, eu sei. O próprio Jesus disse: eu conheço vocês, eu conheço a pobreza de vocês, eu conheço a tribulação de vocês, eu conheço a vida de vocês todos, eu conheço. Sei que muitos de vocês são blasfemadores, são ricos em blasfêmios, aleluias. Se disse judeu, mas não são, glória a Deus. Então veja, irmãos, a importância que nós temos, glória a Jesus, que sempre dá na presença de Deus, olhar sempre por aquilo que Deus nos manda fazer, amém? Não olhar para a tribulação, não olhar para a angústia, mas olhar para aquilo que Deus promete se nós vencer, amém? Se nós vencer, o que Ele promete para nós é a vida eterna, glória a Jesus, e a coroa da vida eterna, e não o dano mais da segunda morte, glória a Deus. Isso que é importante para nós. Que Deus abençoe os irmãos, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Oramos a Deus, fica de pé, vamos falar com Deus nessa hora, vamos apresentar os pedidos de oração, mais uma vez nas mãos do Senhor, as pessoas que estamos orando, para que Deus visita. Todos começam dando glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, sou Pai, mais um dia na tua casa, mais uma mensagem pregada. Meu Deus, a promessa do Senhor é: se nós vencer, teremos a coroa da vida eterna. A promessa do Senhor é: se nós vencer, não teremos dano da segunda morte. Essa é a promessa do Senhor para nós, promessas grandes, promessas maravilhosas, meu Pai. Meu Deus, nós temos um inimigo, Senhor, chamado Satanás, que luta contra nós de dia e de noite, para tragar as nossas almas, para desfazer os nossos passos nos caminhos do Senhor. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, irmãos, as irmãs que vieram na tua casa nessa noite. Meu Deus, eu abençoo eles nessa noite, para que eles possam, meu Pai, ser abençoados por ti, ó Deus. Ah, meu Deus, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoa famílias, abençoa agora aquelas pessoas que estão doentes, que estão enfermos, para que Deus dê vitórias. Entra com promessa, com vitória nessa noite, revela coisas grandes e firmes, meu Pai, no coração de cada um, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu abençoo cada um nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pode bater palma e glorificar.